Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos aprender sobre constelações. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já parou para pensar em como o nosso dia passa rápido? Às vezes são tantas coisas para fazermos que esquecemos de admirar o que está ao nosso redor, principalmente o que está acima de nós, o céu. Cada período do dia possui algo diferente para observarmos quando olhamos para cima. Pela manhã, por exemplo, vemos os pássaros voando, os aviões passando, o sol, que pode estar bem brilhante ou escondido pelas nuvens. E, dependendo de como está o tempo do dia, podemos ver a chuva com nuvens escuras e bem carregadas, com possíveis raios e trovões. Pela tarde, o sol pode estar mais forte e centralizado. Geralmente, isso acontece no meio do dia. Porém, a Terra continua se movimentando até não o vermos mais. Ainda no período da tarde, continuamos a ver os pássaros e os aviões. Agora, à noite, eu sou suspeita para falar, pois é o meu período do dia preferido. A lua aparece toda linda e brilhante. Dependendo da sua fase, ela pode não estar tão brilhante assim. A lua, na maioria das vezes, é acompanhada das estrelas, constelações e até de alguns planetas. Mas esse é um tema para uma próxima aula. Vou considerar essa ideia. E é justamente no meu período preferido do dia que focaremos na aula de hoje. O que você mais gosta de olhar no céu à noite? A lua ou os pontinhos luminosos? Esses pontinhos chamamos de estrelas. Mas você sabe o que são estrelas? As estrelas são os maiores astros do universo. Elas são enormes aglomerados de gás em altas temperaturas. São elas que aquecem e iluminam tudo que está acima de nós, pois possuem luz própria. Podem ter tamanho e cores variados. Elas estão muito distantes e emitem sua luz pela imensidão universal. Porém, existem estrelas que ainda estão mais distantes da Terra, sem que possamos vê-las. Você sabia que no centro do nosso sistema solar existe uma estrela? É, isso mesmo. Essa estrela é o Sol. Ele é responsável por toda a iluminação que vemos no céu pela manhã e pela tarde. O Sol tem pouco mais que 4 bilhões de anos. Acho que ele já está bem velhinho. Quem aí já reparou que as estrelas não podem ser vistas durante o dia? Isso acontece porque a luz do Sol é tão forte que ofusca o brilho das estrelas menores. E como tudo que existe em grande quantidade forma um conjunto, temos os conjuntos de estrelas, chamados de constelações. Não olhe assim, você sabe muito bem do que estou falando. Quer ver só? Quando as pessoas se juntam para jogar bola, elas formam um conjunto, chamado de time. Quando um grupo de alunos está reunido em uma sala e fazem parte da mesma turma, eles formam um conjunto que chamamos de classe. Assim acontece com as estrelas. Quando elas estão em grande quantidade e não se largam de jeito nenhum, as chamamos de constelações. As constelações são agrupamentos visíveis de estrelas, nos quais os povos antigos imaginaram ver diversos formatos, que podiam ser de pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos. A origem da palavra constelação vem do latim constellatio, que significa agrupamento de estrelas. Durante a noite, quando o sol se põe, é possível enxergar muitas estrelas, mas a maioria delas não está sozinha. Não. Uma grande parte pertence a alguma constelação. Em 1929, a União Astronômica Internacional adotou 88 constelações oficiais, ou seja, o que vemos aqui não chega nem à metade. Na verdade, é bem menos da metade do total de constelações adotadas. Observe essas linhas que as constelações possuem. Parece que elas ligam uma estrela na outra, não é?
Nós as chamamos de linhas imaginárias, porque são usadas para visualizar a forma apresentada por cada constelação. Se você olhar para o céu à noite, não verá essas linhas, pois os cientistas as criaram para enxergar melhor a forma de cada constelação. Assim, elas não são chamadas de imaginárias à toa, afinal, os cientistas as imaginaram mesmo. Ao copiarem o formato do céu para o papel e construírem aos poucos os mapas celestes, eles foram colocando nos desenhos as linhas imaginárias. Foi assim que conseguiram identificar as 88 constelações existentes. Mas nem sempre essas linhas existiram. Mesmo assim, desde a pré-história, os homens notaram que as constelações formavam alguma imagem. E, mesmo sem as linhas imaginárias, eles perceberam figuras e deram nomes a elas: cão maior, cão menor, girafa, baleia, régua. Como o homem, desde o tempo das cavernas, já possuía a curiosidade de observar o céu, foi nesse mesmo período que a ideia de constelação surgiu. As pessoas usavam as constelações para descreverem suas crenças ou mitos. Nessa época, os astros eram tratados como deuses, divindades, e as posições dos astros no céu tinham diversas interpretações para essas pessoas. Além disso, as constelações foram muito importantes para as navegações, servindo de orientação em uma época na qual não existia GPS ou Google para ajudar. Houve também um período no qual alguns povos antigos organizavam seu tempo baseados no movimento da estrela Sol e de outros astros. Essa mesma movimentação ajudava a identificar o período ideal de plantio e colheita. Foi assim, então, que surgiu o calendário. E olha que curioso, a maioria dos calendários são baseados nos movimentos dos astros. Porém, antigamente, não havia tantos recursos e conhecimento para criarem um calendário bem preciso como temos hoje. O nosso calendário é organizado de acordo com o movimento da estrela Sol e levou bastante tempo para tomar a forma que tem hoje. Toda essa história do homem com as constelações pode ser comprovada através de desenhos, inscrições e até mesmo construções antigas. E foi a partir desse interesse todo do homem pelos astros que nasceu uma nova ciência, a astronomia. Ela estuda as estrelas e vários outros fenômenos que ocorrem fora da Terra, como planetas, cometas, astros, entre outros. Com o progresso da ciência ao longo do século XX, o conjunto constelação passou a ser mais do que estrelas. Agora, muitos cientistas consideram outros tipos de seres celestes como parte das constelações. Porém, esse conceito de constelação você aprenderá daqui a alguns anos. Não se preocupe, entender constelação como conjunto de estrelas ainda é aceito. Esse conjunto apenas recebeu um significado maior. Atualmente, as constelações não possuem a mesma importância da antiguidade, mas ainda são muito úteis para os estudos astronômicos, como, por exemplo, indicar direções no universo e tornar mais fácil a identificação dos astros no céu. Você notou essa constelação aqui? É a constelação Cruzeiro do Sul. Apesar de ser a menor de todas as constelações, ela é uma das mais famosas e importantes do mundo, principalmente para os povos do Hemisfério Sul, onde, inclusive, o Brasil está localizado. A primeira pessoa a documentar essa constelação foi um dos integrantes da esquadra de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Lembra do Cabral? Ele foi aquele português que comandou a primeira esquadra portuguesa a chegar ao Brasil. Foi durante o trajeto de Portugal ao Brasil que João de Faras, astrônomo da esquadra de Cabral, verificou a existência de uma constelação em forma de cruz. Mas foi somente em 1617, 117 anos depois, que o nome Cruzeiro do Sul foi adotado para esta constelação. Seus braços são formados por 5 estrelas: Rubídia, Estrela de Magalhães, Pálida,
Mimosa e a Intrometida, que é chamada dessa forma por não fazer parte da cruz. Apesar disso, ela é muito importante, pois facilita a localização da constelação. Olha que legal! A linha formada pelas estrelas Rupídia e Estrela de Magalhães gira em torno de 24 horas, ou seja, Cruzeiro do Sul é um excelente relógio. As duas estrelas da constelação também servem para identificar o Polo Sul. A sua visualização só é possível no hemisfério sul ou regiões do hemisfério norte, próximas à linha do Equador. Você já deve ter visto esta constelação em outros lugares que não no céu. Ela está presente em nossa bandeira, a bandeira do Brasil. Cada estrela do Cruzeiro do Sul representa um dos 5 estados do Brasil. A estrela Gama representa o estado da Bahia. A estrela Épsilon representa o estado do Espírito Santo. A estrela Beta representa o estado do Rio de Janeiro. A estrela Alfa representa o estado de São Paulo. E a estrela Delta representa o estado de Minas Gerais. A constelação Cruzeiro do Sul também aparece na bandeira do estado do Paraná. E existe até uma cidade no Acre que leva o seu nome. Ah, existe até um time de futebol que se chama Cruzeiro e usa essa constelação como símbolo. Aposto que você falou aí na sua casa que conhecia essa constelação de algum lugar, não é mesmo? Como eu falei, a constelação Cruzeiro do Sul é a principal do hemisfério sul e é exatamente onde estamos localizados. Se existe a principal constelação do hemisfério sul, com certeza existe a principal constelação do hemisfério norte. Quer conhecê-la? Mas antes, uma observação muito importante. A Lua, apesar de fazer companhia para as constelações, não é uma estrela e não faz parte de nenhum conjunto delas. Ela é um único satélite natural da Terra, o que significa que naturalmente gira em volta do nosso planeta, mas não possui luz própria. Aliás, ela é iluminada pela principal estrela do nosso sistema solar, o Sol. Isso acontece porque enquanto a Terra posiciona um lado seu para o Sol, o outro lado do planeta fica no escuro, mas a luz do Sol é tão forte que alcança a Lua. Bom, vamos lá conhecer a principal constelação do hemisfério norte? Ela está localizada próximo ao Polo Norte Celeste. É a terceira maior constelação e suas estrelas têm um brilho intenso, podendo ser facilmente identificada, ou seja, ela permanecerá sempre visível no céu de quem mora no hemisfério norte. Entre os meses de janeiro e outubro, fica mais visível. Já em novembro e dezembro, ela estará mais distante, porém, ainda assim, pode ser vista. Você não sabe o nome dela? É a Ursa Maior. Ela já era assim conhecida pelos antigos gregos e os nativos da América do Norte. O que foi? Você não acredita que essa é uma das maiores constelações existentes? É sério, ela possui 7 estrelas principais. As 7 estrelas principais formam um quadrado e uma cauda, e a mais famosa delas é a estrela Mizará. Sabia que elas já foram vistas de diversas formas por diferentes povos? Cada civilização lhe deu um significado. Para os chineses, as 7 estrelas representavam uma concha que oferecia comida nos tempos de fome. Para os hebreus, ela também parecia uma gigantesca concha que media as quantidades de cereal. Para os povos germânicos, era uma carroça puxada por 3 cavalos. Já para os britânicos, essas estrelas eram aqueles carros de 2 rodas movidos por 2 cavalos. Desde a antiguidade, a Ursa Maior é admirada. Inclusive, ela não é lembrada somente pelo seu brilho e seu tamanho. Ela também é muito útil para nos orientarmos à noite. E a sua irmã caçula, a Ursa Menor, ajuda a encontrar o norte. Outro dia apresento a irmã caçula para você. Ok, sem mais demora, visualize comigo o desenho completo da constelação Ursa Maior. E agora, conseguiu ver a Ursa? Diga-me, querido estudante, qual é a maior constelação que existe? Você já ouviu falar? Eu vou te apresentar.
Conheça agora comigo a constelação Hidra. A constelação Hidra tem a forma de um animal. Você consegue perceber qual? Sim? Não? Vamos vê-la melhor agora. Analise comigo as linhas imaginárias. E agora? Você conseguiu identificar qual animal a Hidra forma? Ainda não? Vamos a uma dica. É um animal que rasteja e é uma cobra gigante. Ops! Entreguei a resposta. Essa constelação é representada por uma cobra d'água das histórias gregas, porém com apenas uma cabeça. A Hidra possui 13 estrelas, mas, apesar de ser a maior constelação já identificada, ela não é fácil de se encontrar, pois suas estrelas não são tão brilhantes como as da Ursa Maior, por exemplo. A única que brilha bastante é a estrela principal, a estrela Alphard, que significa a solitária. Muitos cientistas buscam as constelações próximas de Hidra e mais fáceis de se encontrar, como as constelações de Leão e Corvo, para conseguirem visualizá-la. Dá um trabalhão. Ela é tão grande que passa entre várias constelações, como a Balança, o Centauro, o Corvo, o Sextante e Câncer. Que linda, não? Veja se você consegue identificar a estrela Alphard. Ela está logo ali, um pouco depois da cabeça da cobra. O que mais chama a atenção nesta constelação é a região da cabeça, formada por 6 estrelas com pouco brilho. Outras estrelas da Hidra são Cauda Hydrae, Danab Al-Shurra, Maltinar e Ashlecha. Só nome lindo e super fácil de falar. Só que não. E isso porque nem falei o nome de todas. Pronto, lançado o desafio. Após a aula de hoje, pesquise os nomes das 13 estrelas da Hidra e leia todos, mas sem errar. Existem 2 estrelas da Hidra que aparecem na bandeira do Brasil. É sério! Cada uma representa um estado, assim como na constelação Cruzeiro do Sul. A Alphard representa o estado do Mato Grosso do Sul e a estrela Gama representa o estado do Acre. Uma outra curiosidade, essa constelação é considerada fêmea. Ela possui um irmão menor chamado Hidrus, e esse sim é considerado macho. Isso acontece devido aos contos, lendas e mitos dos povos de antigamente que associavam as constelações com as histórias contadas por cada povo. Bom, assim como aconteceu com outras grandes constelações, alguns cientistas tentaram acabar com a forma de serpente da Hidra. Um astrônomo francês tentou transformá-la em um gato, chamando-a de Félix, mas a ideia não deu muito certo. E para quem quer ver essa gigante constelação ao vivo e a cores, conseguirá ver a Hidra por inteiro e a olho nu, afinal, ela é a maior constelação que existe. No entanto, é sempre importante que o céu esteja escuro e sem a presença da lua. E não esqueça de ter uma boa luneta. Querido estudante, agora que você aprendeu sobre constelações, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. As estrelas não possuem luz própria. Letra B. No centro do sistema solar existe uma estrela. Letra C. As constelações são um conjunto de estrelas. E letra D. O interesse do homem sobre as constelações surgiu após a invenção da escrita. Você tem 1 minuto para responder.
Vamos lá, então, para o nosso gabarito? Na letra A resposta é F, pois a afirmativa é falsa. Você percebeu qual é o erro? Isso mesmo, o erro está no não. As estrelas possuem sim luz própria, como aprendemos na aula de hoje. Na letra B, a resposta é isso mesmo, é V, pois a afirmativa é verdadeira. Nós vimos na aula de hoje que o Sol está no centro do nosso sistema solar e ele é uma estrela, muito brilhante, por sinal. Na letra C, a resposta é V novamente, pois a afirmativa é verdadeira. Vimos que tudo em grande quantidade e que se encontra unido forma um conjunto. Portanto, um conjunto de estrelas é chamado de constelação. Na letra D, a resposta é F, pois a afirmativa é falsa. Na verdade, o homem tem interesse pelas constelações desde muito antes da invenção da escrita. Uau! Você arrasa muito, sabia? 1,5 palma para você. Vamos continuar nossas atividades. Atividade número 2. Utilize o quadro abaixo para identificar e nomear as constelações que estudamos. No quadrinho, nós temos 3 nomes: Ursa Maior, Hidra e Cruzeiro do Sul. Você tem 1 minuto para identificar as constelações. Vamos para o nosso gabarito. A primeira imagem é a constelação Hidra. Você conseguiu identificá-la? As 6 letras que formam a cabeça da cobra estão logo ali, assim como a Alphard, a principal estrela da constelação, que aparece logo abaixo da cabeça, bem brilhosa. A segunda imagem é a constelação Cruzeiro do Sul. Essa foi fácil de identificar, não é mesmo? É só procurar pela intrometida, que logo conseguimos enxergar a forma da cruz. A terceira imagem é a constelação Ursa Maior. Ela fica fácil de identificar quando achamos a cauda e a cabeça formadas pelas 7 estrelas principais. Vamos lá para a atividade 3? Responda as questões a seguir. Letra A. Qual das constelações estudadas é a mais próxima do hemisfério sul? Letra B. O hemisfério norte possui a sua própria constelação principal. Como ela se chama? E qual seu formato? Letra C. Por que as linhas imaginárias foram criadas? Você tem 1 minuto para responder.
Vamos então ao gabarito. A resposta da letra A é a constelação Cruzeiro do Sul, pois, como vimos, a constelação Cruzeiro do Sul é a principal constelação do Hemisfério Sul. A resposta da letra B é: se chama Ursa Maior e possui o formato de uma ursa, pois, como vimos, essa é a terceira maior constelação e a mais importante do Hemisfério Norte. A resposta da letra C é: porque os cientistas as criaram para enxergar melhor a forma de cada constelação e conseguirem identificá-las. Ao copiarem o formato do céu para o papel e construírem aos poucos os mapas celestes, eles foram colocando nos desenhos as linhas imaginárias e foi assim que conseguiram identificar as 88 constelações que existem. Você acertou todas as questões? Se sim, está de parabéns! Caso tenha errado, refaça-as. Se for necessário, veja novamente essa aula. Mas agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, hoje nossa aula foi incrível. Vimos que precisamos admirar mais o céu, e principalmente o período da noite. E que o Sol, além de ser uma estrela enorme, já está bem velhinho. Ele possui mais que 4 bilhões de anos. Aprendemos o que são estrelas, enormes aglomerados de gás em altas temperaturas, que aquecem e iluminam tudo o que está acima de nós, pois possuem luz própria. Também aprendemos que, como tudo que existe em grande quantidade e forma um conjunto, as estrelas possuem um conjunto, ou seja, quando elas estão em grande quantidade e não se largam de jeito nenhum, as chamamos de constelações. As constelações são agrupamentos visíveis de estrelas, nas quais os povos antigos imaginaram ver diversos formatos, que podiam ser de pessoas, animais, objetos ou seres mitológicos. Como o homem desde o tempo das cavernas já possuía a curiosidade de observar o céu, foi nesse mesmo período que a ideia de constelação surgiu. As pessoas usavam as constelações para descreverem suas crenças ou mitos. Nessa época, os astros eram tratados como deuses, divindades, e as posições dos astros no céu tinham diversas interpretações para essas pessoas. Assim, desde então, as constelações vêm ajudando os seres humanos em diversas atividades: plantio, colheita, organização do tempo e estudos sobre o universo. Ao longo de nossa aula, vimos que durante a noite, quando o sol se põe, é possível enxergar muitas estrelas, mas a maioria delas não está sozinha. Uma grande parte pertence a alguma constelação. Oficialmente, existem 88 constelações, e dependendo da posição na qual estivermos no planeta Terra, veremos constelações diferentes. Quando estamos no Hemisfério Sul, por exemplo, vemos a constelação Cruzeiro do Sul. Apesar de ser a menor de todas as constelações, ela é uma das mais famosas e importantes do mundo, principalmente para os povos do Hemisfério Sul, que inclusive é onde o Brasil está localizado. Quando estamos no Hemisfério Norte, por exemplo, vemos a constelação Ursa Maior. Ela está localizada próxima ao Polo Norte Celeste e é a terceira maior constelação. Suas estrelas têm um brilho intenso, podendo ser facilmente identificada. Ou seja, ela permanecerá sempre visível no céu de quem mora no Hemisfério Norte, entre janeiro e outubro. E em novembro e dezembro, ela estará mais distante. Porém, ainda assim pode ser vista. Existem constelações visíveis nos dois hemisférios, como é o caso da constelação existente que conhecemos hoje, a constelação Hidra. A maior parte dessa constelação está localizada no hemisfério sul, mas apesar disso, podemos vê-la em algumas regiões do hemisfério norte. Ela não é fácil de se encontrar, pois as suas estrelas não são tão brilhantes como as da Ursa Maior, por exemplo. A única com brilho intenso é a sua estrela principal, a estrela Alphard, que significa a solitária.
Muitos cientistas buscam as constelações próximas de Hidra e mais fáceis de se encontrar, como as constelações de Leão e Corvo, para conseguirem visualizá-la. E, por fim, vimos que algumas estrelas e constelações aparecem em bandeiras, nomes de cidades e times de futebol. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei falar sobre constelações. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau!